Então, bom dia a todos. O Ministério Público hoje, por meio do GAECO, deflagrou a operação Black Flow contra um golpe milionário na construção civil aqui na região de Itapema. Hoje foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva, abrangendo aí os municípios de Porto Belo, Itapema, Joinville, entre os estados de Rio de Janeiro e São Paulo também. A nossa ideia aqui é uma investigação de uma possível organização criminosa que pratica delitos contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e procede à venda de imóveis, dando aparência de legalidade a alguns empreendimentos imobiliários que na realidade acabam não sendo entregues. E o que foi entregue é entregue também de uma maneira que não é possível de regularizar esse empreendimento. Então nós temos uma preocupação muito grande aí em relação às pessoas que foram lesadas. Nós orientamos as pessoas que procurem a Promotoria de Justiça da comarca para fins de trazer o seu inconformismo, trazer informações sobre isso. Nós orientamos as pessoas para que tomem muito cuidado em relação à aquisição desse tipo de imóvel de sociedade de propósito específico a preço de custo. Então há necessidade de certificar sobre a legalidade desse empreendimento, procurando o seu setor jurídico, procurando ao advogado de sua confiança, para que verifique se está regular, para evitar prejuízos como hoje nós verificamos nessa operação. Nós estamos agora, o Ministério Público pretende, por meio do GAECO, auxiliando a Promotoria de Justiça que conduz o procedimento, nós pretendemos aí buscar patrimônio para conseguir recuperar minimamente o prejuízo dessas diversas pessoas que foram lesadas. Então fica a recomendação e a dica para, ao adquirir empreendimento por meio de sociedade de propósito específico a preço de custo, sempre verificar a regularidade desse empreendimento, evitando cair em armadilhas e golpes, com dificuldade depois de ter ressarcimento e também de ter o seu empreendimento. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Bianca, sou promotora de justiça e sou coordenadora do GAECO aqui da comarca de Itajaí. E essa operação, então, que se deflagrou nessa manhã, ela teve início e foi prestada em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Itapema. Então teve esse nome, né, de Operação Black Flow, justamente em razão dessa obscuridade nos recursos e a forma como eles eram destinados ali dentro das operações financeiras dessa empresa. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual de Combate às Organizações Criminosas de Florianópolis e durante as investigações, o que foi possível apurar aqui foram a ocorrência de crimes de organização criminosa, crimes contra a economia popular, também estelionato e lavagem de dinheiro, em razão dessa atuação coordenada de pessoas físicas e jurídicas em um contexto, então, empresarial deliberadamente estruturado para conferir uma aparência de legalidade a empreendimentos imobiliários. Então, conforme consta nas investigações, há indícios de que em muitos casos foram comercializados imóveis sem a observância de exigências legais mínimas, como por exemplo a ausência de incorporação imobiliária e também um atraso nas obras e na destinação indevida aqui dos valores arrecadados. Esse grupo que é investigado, ele é composto por 7 empresas principais, além de possuir uma holding nos Estados Unidos, e para cada empreendimento o grupo ele formou essa sociedade limitada de propósito específico. E também esse grupo conta ainda com mais 43 outras empresas, cuja composição inclui essas empresas investigadas. Se tem notícia de que apenas um empreendimento desse grupo empresário foi entregue em Itapema, com diversas irregularidades, além também de registro de matrícula individualizado inexistente. E então, com esse esquema criminoso, iniciava quando o líder do grupo, então, ele lançava esse empreendimento nessa modalidade SPE, sem o registro da incorporação, negociando e vendendo unidades e recebendo valores que entravam na SPE, transferindo para a sociedade anônima, transferido para contas pessoais dos agentes empresários ali, em detrimento, então, desses empreendimentos. Então, o que se verifica de bastante gravidade é como o Dr. Wilson, que é o coordenador estadual dos GAECOS, pontuou. Muitas vítimas que adquirem esses imóveis justamente porque tem um valor mais baixo, o valor aquele oferecido pelo mercado quando o imóvel já está pronto, então são atraídos com essa oferta de um valor inferior,
é um valor que, como se diz, né, um valor de custo desse empreendimento, então eram atraídos com essa propaganda, porém essa empresa agia dessa forma, desvirtuando esses valores pagos, utilizando para fins diversos daquele propósito específico que era a sociedade que foi formada com esse fim. Então se indica realmente a gravidade dessas condutas e um número bastante elevado de pessoas lesadas, né? Se estima aqui que nesse empreendimento, que é o objeto principal da investigação, denominado Colline, foram vendidos aproximadamente 66% dos apartamentos que foram oferecidos, e o que se estima então que pelo menos 168 unidades foram vendidas, ou seja, pelo menos 168 pessoas foram lesadas aqui adquirindo esses imóveis, sendo que um empreendimento que deveria estar entregue em dezembro desse ano possui hoje lá no imóvel em que era prevista a construção apenas a fundação, e não há qualquer obra sendo realizada para a entrega efetiva desses apartamentos. Então esse esquema totaliza quase 90 milhões de reais movimentados pelos investigados. Então se verifica, né, e se destaca a gravidade, a proporção que se tomou, e essa operação então nesse objetivo de sanar, frear a venda desses imóveis para que pessoas com boas intenções, que queriam comprar o seu apartamento, muitas vezes guardando ali aquele investimento da vida inteira para adquirir o seu imóvel próprio, tiveram, né, os seus valores ali subtraídos dessa forma. Então essa operação tem um destaque muito importante justamente para isso, para frear essa atuação criminosa desse grupo que atuava dessa maneira. E também serve, como dito, de alerta aos consumidores, para que quem queira ingressar, né, na compra, quem queira adquirir um imóvel dessa forma facilitada, num preço menor, que busque se informar sobre a idoneidade da empresa que está fazendo essa venda, se essa empresa realizou a incorporação imobiliária adequada para que então possa estar oferecendo à venda esses imóveis. Então o que se espera aqui é que agora, com o andamento, né, dessas investigações em relação a essa operação que foi deflagrada hoje, o resultado das novas investigações que serão realizadas, que a gente consiga apurar a magnitude total desse golpe e, além disso, buscar bens, valores, ativos em nome dessas pessoas, para que possamos minimamente ou integralmente, é o que se espera, né, ressarcir as vítimas do prejuízo que tiveram. Eu vou passar a palavra para a delegada Raquel, que também vai pontuar algumas situações específicas aqui dessa operação. Então o Major Perfo vai explicar aos senhores a forma como essa operação se desencadeou exatamente na data de hoje. Bom dia a todos, meu nome é Raquel, sou delegada de Polícia Civil, componente do GAECO da Força Tarefa do Ministério Público. Então, inicialmente, a descrever aos senhores como foi que os policiais deste GAECO conseguiram identificar a realidade dessas fraudes, que acabaram culminando justamente nessa operação Black Flow. Black Flow significa um fluxo obscuro. As investigações elas puderam, através de quebras telemáticas e quebras fiscais, financeiras e bancárias no geral, esclarecer e capturar conversações que davam ensejo a um fluxo bastante anômalo no que diz respeito à entrada dos dinheiros, que era realizada através dos pagamentos dos imóveis que os clientes, então, acabavam por observar nas redes sociais, em diversas mídias de publicação. Ao todo, são 14 lançamentos postos e configurados, né, e apresentados à população dentro do município de Itapema. Tendo em vista que as investigações através dessas quebras, elas puderam revelar um fluxo de recebimento dos dinheiros diretamente às SPS, conforme a promotora Bianca descreveu, e na sequência esses pagamentos, esses dinheiros, eles eram transferidos para 1, 2 e 3 empresas, empresas constituídas pelo mesmo grupo, cujos donos e sócios eram as mesmas pessoas, componentes então de uma família
radicada no estado do Rio de Janeiro. Esses fluxos, eles revelaram que os pagamentos, eles saíam dessas SPEs, se dirigiam a outra empresa da incorporadora. Posteriormente, eles iriam para outra empresa denominada Móveis, né, com uma ligação imobiliária, e na sequência, eles acabavam sendo pulverizados para as pessoas físicas investigadas. Com a quebra bancária, também ficou evidente que após o recebimento desses dinheiros, essas pessoas investigadas realizavam compras diretas, como pagamento de passagem aérea, compra de carro luxuoso, pagamento de escolas, né, pagamento de cartão bancário, enfim. Então esse fluxo que caracteriza a lavagem de dinheiro, ele demonstrou que o objetivo era omitir a origem do dinheiro, que ele vinha justamente da conta criada para a construção do empreendimento. No momento ele passava por uma empresa e depois ele era pulverizado para as contas principais desses articuladores que são os investigados durante esse procedimento. 4 indivíduos estão presos, foram presos na manhã de hoje, no estado do Rio de Janeiro, com o apoio do GAECO do Rio de Janeiro. Então essas negociações, elas caracterizam não só a lavagem de dinheiro, mas crimes contra a economia popular, o próprio crime do estelionato, né, foi consignado justamente na decisão judicial que deferiu todos os pedidos. Então essas quebras bancárias e telemáticas, elas trouxeram uma compreensão para a investigação das conversas que eram tratadas antes e durante as transferências bancárias. Então foi um conjunto, né, de dados que os policiais puderam revelar e transpassar isso para um relatório de investigação, o que foi possível e eficiente para que a vara estadual do combate ao crime organizado deferisse os pedidos que foram cumpridos na data de hoje. Bom dia a todos. Então essa operação chamada Black Flow, conforme já foi muito bem mencionado aqui pelo nosso coordenador e a nossa coordenadora do GAECO, mais a delegada Raquel, falando do fluxo obscuro, né, do dinheiro, da pulverização, da ocultação de bens e valores, e propriamente a gente falando da força-tarefa GAECO, da importância dessa investigação, tendo em vista que nas comarcas, nas delegacias e nos batalhões, nós não temos uma estrutura tão bem consolidada para que possamos fazer investigações dessa magnitude e complexidade. Então, somente com a união de esforços e dando esse valor e esse reconhecimento à força-tarefa GAECO, é que a gente pode utilizar a expertise de todos esses policiais para atuar em toda a investigação e a gente desencadear uma operação de tamanha proporção. Nós temos hoje, conforme foi mencionado, 4 mandados de prisão preventiva sendo cumpridos no estado do Rio de Janeiro, mais 14 mandados de busca e apreensão também no Rio de Janeiro. Nós temos um mandado de busca e apreensão no estado de São Paulo. Nós temos mais 11 mandados sendo cumpridos aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Itapema, Joinville e Balneário Camboriú. Então vejam a magnitude dos esforços aqui para a gente poder colocar em prática toda essa operação. Então a coordenação estadual do GAECO, junto com o GAECO Itajaí, fez o planejamento e toda a organização dessa operação. Hoje nós temos 60 policiais envolvidos nessa operação, com mais de 15, 20 viaturas aí à disposição. Os policiais ainda continuam, as equipes ainda continuam nos locais, ainda fazendo as buscas e apreensões. No Rio de Janeiro, nós fizemos um contato excelente com o GAECO do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, a nossa rede de contatos com outros GAECOs, porque nós sabemos que a nossa região, a região de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema principalmente, é um grande foco de lavagem de dinheiro, e hoje a Força Tarefa e o Ministério Público vão trabalhar fortemente nessas ações contra a lavagem de dinheiro.
e também outras ações aí contra faccionados, enfim. Mas a operação ela foi um grande sucesso, todos os alvos designados foram presos, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e hoje a gente acaba não encerrando a investigação. A gente tem uma série de tratativas que vamos fazer ao longo das próximas semanas, análises telemáticas, de nuvem, bancária, nós vamos ainda fazer várias oitivas, enfim. Então a investigação ela continua, ela não se encerra por aqui, e gostaria de agradecer já de antemão o nosso coordenador geral, Dr. Wilson, nossa coordenadora regional aqui, a doutora Bianca, e a delegada Raquel aí por todo o apoio e colaboração nessa grande operação que a gente pôde desencadear no dia de hoje. Senhores, gostaria só de deixar claro então que com o que hoje está sendo encontrado e apreendido nesses mandados todos, isso vai ser submetido a uma análise por parte dos policiais, dos investigadores. Na sequência, então, o promotor de justiça deflagrará a ação penal, ou seja, a denúncia contra esses envolvidos, e nós continuamos na busca aí de patrimônio para ressarcimento das vítimas. É muito importante deixar claro que não é proibido a utilização do sistema de sociedade e propósito específico. O que é proibido é a promessa de um preço de custo, não dando garantias mínimas e não deixando claro ao consumidor aquilo que ele está adquirindo. Por que a pessoa está adquirindo SPE e não está adquirindo numa construtora, numa imobiliária? Isso é importante, numa construção civil propriamente dita. Então essa diferenciação é importante de o consumidor ir atrás, buscar mais informação. Um dos direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação. Então você, consumidor, antes de adquirir, de colocar o seu dinheiro no negócio, procure verificar as informações sobre aquele empreendimento, como é que está sendo gerido, qual é o custo efetivo que isso vai ter. E não se trata apenas de uma promessa, mas sim da certeza de que você vai receber aquele bem ao final. E é muito importante destacar, como foi colocado pelo Major, que o Ministério Público aqui não é o dono da força-tarefas. Nós coordenamos uma força-tarefa. Senhores e senhoras, ninguém faz nada sozinho. Esse tipo de operação, onde se investiga o desvio ou a movimentação de mais de 90 milhões de reais, só é possível porque existe uma sinergia entre os órgãos. Hoje o que o Ministério Público quer é trabalhar em parceria com as polícias, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com todos os demais agentes das forças que compõem o GAECO. O GAECO não é do Ministério Público, o GAECO é uma força-tarefa coordenada por diversas pessoas que têm como objetivo comum buscar a justiça e proteger os catarinenses e a sociedade em geral. Esse é o objetivo do Ministério Público de Santa Catarina ao compor e ao coordenar essa importante força-tarefa. Por isso que nós precisamos dessa sinergia, dessa conivência de interesse no sentido de trabalharmos junto. Volto a repetir, ninguém faz nada sozinho. Nós não investigamos aqui somente com a Polícia Civil, somente o Ministério Público, somente a Polícia Militar, Secretaria da Fazenda e demais órgãos envolvidos. Nós trabalhamos junto, unidos, todos no mesmo sentido de buscar aí a proteção da sociedade catarinense. É isso que nós fazemos e vamos continuar a fazer. Muito obrigado e a gente fica aqui aberto aos senhores e às senhoras para perguntas e questionamentos. Foram cumpridos os mandados de prisão ou prisão em flagrante aqui no litoral? As prisões foram 4 mandados de prisão empreendidos no estado do Rio de Janeiro. Certo, aqui na região não. Na nossa região não só busca e apreensão. Exato. Desde quando que esse grupo atuava? Tem alguma ideia desse grupo criminoso? Quando eles começaram a fazer essas vendas, já com esse intuito de prejudicar essas pessoas? Sim, o Major sabe ali a data que... Nós já começamos a ter uma efetividade aí de publicação, divulgação e início de venda já desde o ano de 2017, mas qual elas foram mais consolidadas a partir do ano de 2020, né? Ou especificamente no nosso objeto da investigação do empreendimento Colline, como já foi citado anteriormente. Que era o principal, no caso. É o principal objeto, mas obviamente que a investigação ela vai se estender para outros empreendimentos, né, também, de acordo com as análises que serão feitas, mas já tivemos aí muitas vendas, divulgações já nesse sentido. Então, conforme a doutora Bianca pontuou, 66% já de vendas e mais ou menos 168 pessoas já lesadas somente nesse empreendimento.
Essas pessoas eram pessoas comuns, não eram investidores, eram pessoas que estavam investindo no seu primeiro imóvel, segundo imóvel, pessoas... Existem diversos consumidores lesados. Existem pessoas que compram só para investir, existem pessoas que compram para morada própria, alguns só para fins de veraneio. De todo modo, ao adquirir o imóvel, a pessoa tem que ser expressamente advertida o tipo de empreendimento. Por isso que eu volto a repetir, o que a pessoa tem que se perguntar por que o preço é tão menor. Qual é a diferença de comprar diretamente de uma empresa que constrói para essa empresa que se intitula Sociedade de Propósito Específico, volto a repetir, a preço de custo. Esse direito o consumidor tem de saber justamente isso para diferenciar e aí não ser enganado. Então a gente verifica aqui que existe um grande número de imóveis aí não entregues, sabe? E com uma publicidade gritante em relação a isso. Se forem verificar o próprio sistema de sociedade de propósito específico, ele é diferente. Não é esse anúncio deliberado em busca de clientes. Isso que se faz é a construção civil normal e não esse tipo de sociedade de propósito E específico. eles faziam a venda direta ou eles colocavam esses imóveis à disposição de corretores que também podem ter sido enganados por conta Os elementos angariados indicam que existiam inclusive corretores envolvidos. E vejam, quando a gente... Corretores que anunciavam essas vendas. E essa é o grande nó a ser desmembrado agora com as oitivas. Nós precisamos ver até que ponto essas pessoas sabiam ou não, porque a sociedade de propósito específico, vejam, é uma sociedade, então se vende ações. E aqui as pessoas estão comprando imóveis. Então essa advertência tem que ser feita ao consumidor, para ele saber exatamente aquilo que ele está adquirindo. E as denúncias partiram dessas pessoas lesadas? Como que vocês começaram a monitorar essa ação? As denúncias elas aportaram até a promotoria de Itapema, a partir de um indivíduo, o qual também pertence ao mercado comercial do município. E essa denúncia inicialmente foi por uma pessoa que já tem conhecimento justamente de como funciona e como deveria funcionar a questão das SPS. E vejam, esse tipo de ação ela acaba prejudicando e enfraquecendo o Instituto da Sociedade de Propósito Específico, porque aquelas que atuam de acordo com a legislação, cumprindo os requisitos legais, acabam sendo prejudicadas com esse tipo de ação. Mas o que fica o alerta, volto a repetir, é muito importante o consumidor se perguntar o porquê dessa diferença tão grande de preço. Será que é tão fácil assim ele adquirir? Isso é importante ele ir atrás e aí pegar alguém da sua confiança, um advogado da área, alguém do jurídico que possa esclarecer essa situação até para fins de responsabilidade, de quando você compra de uma construtora normal e quando você compra por meio de uma sociedade específica onde você é sócio do empreendimento e, portanto, assume diversos riscos desse empreendimento. Volto a frisar, a palavra-chave é direito à informação. A chave aqui, né, o que tem que ser observado, direito à informação do consumidor. Existe alguma ideia de que existem corretores que foram vítimas também ou os corretores estão sendo tratados mais como cúmplices, digamos assim? Nesse momento, ainda vai ser importante ouvir alguns desses corretores e ver que medida eles estão trabalhando nisso. Porque se é sociedade de propósito específico, se é realmente uma sociedade, se vende ações e não imóveis. Entendeu? Ações que correspondem a uma fração do imóvel. Então isso precisa ser delimitado agora com as oitivas que vão ser feitas no próximo dia. Quantos empreendimentos por base, assim, vocês falaram no principal, mas tem uma base de quantos mais ou menos? Foram lançados na Sociedade de Itapema 16 empreendimentos. 16 empreendimentos. Todos em Itapema. Só em Itapema. 2 empreendimentos em Joinville, sendo que esse conjunto empresarial possui escritório empresarial em Itapema, no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, e possuía um escritório no Rio Grande do Sul. Os valores eram pagos? Em vários estados. Os valores eram pagos à vista ou prestação? Era feita uma negociação, pelo que a gente viu até de alguns documentos apreendidos na data de hoje, negociações como a gente vai comprar um apartamento numa construtora, com comissão para corretor, com valores acertados, entendeu? E se constata aí que parte desse dinheiro, ou grande parte desse dinheiro, acabava sendo dado um destino diferente. Não era para o fim específico da obra. Justamente por isso agora que a gente aprofunda nos próximos passos da investigação a lavagem de dinheiro, a ocultação desse patrimônio que deveria ser destinado à conclusão e entrega dessas obras. Houve algum caso de entrada de imóvel dos compradores? Também não. Na análise dos contratos agora a gente vai ter como verificar isso, porque como existiu aqui inclusive alguns casos
Com corretores a gente vai ter como analisar isso e agora nos próximos dias com a oitiva dessas pessoas. E até para melhor clareza desse cenário, desse quadro, é importante que as pessoas lesadas, as vítimas aqui, compareçam até a 2ª Promotoria de Justiça de Itapema para informar se adquiriram imóveis desse empreendimento Colline, de que forma que efetuaram o pagamento, se efetuaram o pagamento, para nos auxiliar e também para que a gente possa orientá-los da melhor forma, que passos poderão tomar aqui para, enfim, buscar a reparação do prejuízo que tiveram, né? Então seria bem importante que a comunidade no geral, né, as pessoas que se colocarem nessa situação como compradores e vítimas então desse empreendimento, que procurem, né, seja por meio virtual, através do WhatsApp, seja comparecendo realmente pessoalmente na Promotoria de Justiça, e aqui os meios de comunicação através do site do MPSC. Depois a gente pode deixar o WhatsApp da 2ª Promotoria de Justiça de Itapema, que facilita para o consumidor e para os adquirentes ali esse acesso, esse contato, onde será melhor então esclarecido os seus direitos e que a gente pode ter então um panorama melhor, né? Nós temos ali as informações que são baseadas naquelas notícias e informações que vieram das quebras de dados que analisamos, mas o cenário completo nós não temos, né? Estamos ainda nessa fase investigativa. Então, com esse auxílio, né, dos compradores, poderemos ter um cenário melhor para dizer se isso foi pago parcelado, se foi à vista. Isso a gente ainda está, né, nessa busca de informações. Os proprietários dessas 7 construtoras, todos eles são de fora do estado ou tem algum daqui? Não residiam mais aqui, eles são todos de fora do estado, não residiam mais, não residem aqui. Chegaram a frequentar o nosso estado, mas eles são radicados no estado do Rio de Janeiro. E a cidade, vocês mencionaram Porto Belo e Balneário Camboriú, essas cidades estão envolvidas de alguma forma? A gente, nós realizamos buscas e apreensões, né, para pessoas alvo da coleta das provas, né, nesses municípios. Tem algum valor base de quanto abaixo, por exemplo, sei lá, desse empreendimento principal Colline, de quanto era vendido e qual seria o valor praticado no mercado, para saber se essa diferença era, como que eles chamavam, né, esses possíveis lesados? É que toda obra que é feita e é lançada nesse sistema de ser na planta, como se diz, né, elas têm já esse viés de ser a preço de custo. Então, qualquer obra que é lançada hoje no mercado, ela vai ser num valor bem inferior ao praticado quando esse imóvel está pronto e construído, né? Então, não é esse valor abaixo que indica essa fraude, esse estelionato, né? É a forma como eles lidaram com esse dinheiro, que eles não eram utilizados para esse fim. Então, eles utilizaram em benefício próprio e utilizando esse artifício, essa fraude de atrair esses compradores que acabavam crescendo os olhos ou vendo uma oportunidade de negócio em algo rentável, mas que no fim das contas acabava então não tendo esse destino que era o que deveria ter, né, que era para investir e utilizar na construção. E sim, esses valores eram destinados para outros fins que não aquele de propósito específico ali pelo qual foi constituída essa sociedade, né? Nada foi entregue, nenhum imóvel, nada. Tem só a fundação construída desse Colline, segundo informaram hoje uma pessoa nos informou, mas se vai ao imóvel é um gramado, tem um amontoado de tijolos assim, então não existe nenhuma né, nada. Não existe a obra ainda. Isso desde 2017. E Caso enrolando, né? A investigação. Nós tivemos um imóvel que foi entregue, nós tivemos tem um outro entregue. imóvel que está em vias de entrega, mas os dois com graves problemas e com muitas ações judiciais, isso ao longo desse tempo todo, né? Então teve um Desde empreendimento 2020. entregue. Mas é importante só destacar que não é entregue que ele está totalmente finalizado, porque depois de entregue se precisa de habite, se precisa do alvará, da licença do bombeiro. Então, essa situação tem que ser avaliada pelo consumidor, porque não é só entregar o imóvel. Agora eu quero morar lá. Para morar lá eu preciso que tenha um habite. Se eu não conseguir, por isso a quantidade de ações judiciais contra a empresa. É 2024, né? Inclusive escritura, né? Exatamente. A individualização final com a individualização desses imóveis. Exatamente. Que é a garantia depois para a gente poder revender ou fazer um negócio naquilo, né? O nome das construtoras vai seguir em sigilo por enquanto? Acho que a gente deixa Sim, por enquanto, nesse né, momento sim.
mas depois é possível de se acessar os autos do processo, assim que liberado o sigilo, para vocês, quem for o caso, verificar quem são essas empresas, né? Quais são as empresas.